Doutor Hugo, boa tarde, prazer tê-lo aqui em nossa emissora mais uma vez. Muito boa tarde, Alain, muito boa tarde a todos os ouvintes. Prazer é todo meu, Alain. Doutor Hugo, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão de estatísticas de suicídio. Quais são as estatísticas mais atualizadas em relação a esse problema? Então, Alain, a Organização Mundial de Saúde diz que mais ou menos 800 mil pessoas por ano realizam suicídio, quase 1 milhão de pessoas no mundo. E isso é muito preocupante porque, inclusive, uma grande parte desse contingente ele acontece em pessoas mais jovens, né? Até menos de 30 anos de idade, e com a maioria dos casos, né? 98% dos casos de suicídio está relacionado a um transtorno mental, então você pode prevenir. Então, muitas pessoas acham que o suicídio está relacionado a questões morais, fraqueza, isso, aquilo, outro, mas na verdade está associado a um problema mental que pode ser cuidado, pode ser tratado. E dentre eles, a depressão é o primeiro lugar em relação à associação com o suicídio. Então, é muito frequente a pessoa estar deprimida e começar a ter ideia de suicídio. Então, assim, e veja que é uma causa que tem tratamento. Então, a grande ideia existe tratamento, por isso que a Associação Brasileira de Psiquiatria, alguns anos atrás, encampou essa campanha, né, de Setembro Amarelo, que é exatamente para que as pessoas tenham acesso à informação de que elas podem ser tratadas e isso é prevenível, ou seja, não é uma coisa que é uma sentença. Tem pessoas que estão em tratamento que nunca mais tiveram ideação suicida e que no passado chegaram muitas vezes até tentar. E hoje em dia isso não faz parte mais da vida mental da pessoa. Então é importante essas informações para que as pessoas possam procurar o tratamento. A pessoa que tem ideia suicida, normalmente ela costuma dizer que quer se matar, porque existem pessoas que dizem, fulano está dizendo que vai se matar nada, quem quer se matar não fala, faz. Existe isso. Tem pessoas que para cometer suicídio falam, isso é um sinal também, ou tem pessoas que cometem o suicídio sem dizer nada a ninguém? Então, grande parte, eu posso dizer que a maioria dos casos você tem sinais claros, Alain. Por exemplo, se estima que para cada suicídio consumado exista pelo menos 20 vezes, um número 20 vezes maior de tentativa. Ou seja, você tem a cada suicídio realizado 20 vezes o número de tentativa e você tem aí um número 40 vezes maior de ideação. Então, primeiro a pessoa tem a ideação, depois vem o planejamento, vem a tentativa e muitas vezes, infelizmente, a consumação. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa diz, eu gostaria que Deus me levasse. Ela não chega nem mesmo a dizer assim, eu quero me matar. Mas ela diz assim, era bom que tudo se acabasse, era bom que Deus me levasse, era bom que eu sumisse. Então, são formas indiretas que você tem de dizer que a sua vida não está valendo a pena, né? Porque por trás da ideação suicida tem aquela coisa, minha vida está tão ruim que não vale a pena eu estar aqui. Então, quando a pessoa começa a externar essas falas, é a hora de a pessoa levar a sério aquilo ali, tá certo? Validar aquele sofrimento e orientar a pessoa que ela procure tratamento. A quem procurar? Ou psiquiatra ou psicólogo. E muitas vezes você vai fazer o tratamento com os dois profissionais, que cada um vai trabalhar numa esfera diferente, né? Então, assim, mas o mais importante é entender que na maioria imensa dos casos existem sinais muito claros e objetivos, quando não indiretos, de que a pessoa está em sofrimento. Mesmo a pessoa que não verbaliza isso, que não diz, as pessoas percebem a mudança de comportamento. Percebe porque é uma pessoa que está em sofrimento. Na grande parte dos casos, a pessoa tem algum nível de sofrimento, tem alguma mudança de comportamento, tá certo? É uma pessoa que não tem mais prazer em fazer coisas que antes fazia. É uma pessoa que às vezes tem uma labilidade emocional, ou seja, chora com mais facilidade, se emociona com mais facilidade, que tem alterações que são neurovegetativas, ou seja, alteração do sono, alteração do apetite, perda de peso, perda dos interesses, né? O grande marcador que tem é a falta de prazer nas coisas, né? A anedonia é um marcador muito importante, mas esse humor mais triste, esse pensamento mais triste, tudo isso ele faz parte do grande grupo de sintomas da síndrome depressiva, que é o mais
frequentemente associado. Mas não podemos nos esquecer que a segunda causa é a dependência do álcool. O uso do álcool crônico está muito associado também ao suicídio, que é uma coisa que nem sempre é muito falado, certo? E aí vem alguns problemas que são problemas culturais, que a gente vê que muitas pessoas bebem muito, mas acham que não tem problema com álcool. Tem gente que chega a dizer, mas eu não sou dependente não, a hora que eu quiser parar, eu paro. Aí você pergunta, mas por que você não para? Não, porque eu não quero. Mas você está tendo tanto problema por conta disso? Mas eu não tenho tanto problema. Porque, na verdade, a pessoa tem a ideia de que o alcoolismo é associado a você viver o dia inteiro, por exemplo, num barzinho, numa barraca, mas não é isso. Tem pessoas que usam bebida alcoólica todo santo dia, mas é porque acham que bebe depois do almoço ou bebe para abrir o apetite e não tem problema. E às vezes está tendo problemas graves, né? Inclusive na família, no trabalho, por conta daquilo ali. E isso a gente tem que falar porque isso é muito associado também ao suicídio. Temos a pergunta aqui da Ivanice do bairro do Coqueiro. É um relato, na verdade. Ela diz que está com depressão, sente uma tristeza sem fim desde que perdeu o filho. Já pediram para ela procurar ajuda, mas ela não consegue. Ela gostaria de saber que tipo de orientação ela pode ter para sair dessa situação. Quando você perde um filho, você tem um motivo muito sério para você estar triste. Então, assim, qual vai ser o divisor de águas de a gente entender se essa tristeza é uma tristeza normal ou se essa tristeza é uma tristeza relacionada à depressão, por exemplo. No caso de uma perda de um filho, é uma das situações mais difíceis, porque você tem um motivo muito sério para estar triste, mas ao mesmo tempo aquilo ali pode também estar entrando num rol de um quadro de doença. Então, assim, como a gente vai ser sempre muito difícil saber, o ideal é que, fora isso que a doutora Adélia falou, de você procurar essa rede de sustentação, né? Essa rede de apoio, da ajuda dos familiares, da ajuda dos amigos, conversar, não ter vergonha de conversar sobre, falar mesmo, e fazer uma avaliação psicológica a princípio. Aí, a partir do momento que você faz a avaliação psicológica, o profissional vai conversar com você e vai tentar entender, certo? Vai tentar entender o que é que está acontecendo realmente com você, para decidir se há ou não necessidade, além da intervenção psicológica, que eu acho que nesse caso é fundamental, sim, é indispensável, mas a partir daí saber se é necessário ou não fazer uso também de remédio. Quando é necessário fazer uso de remédio, aí você vai ser encaminhada para o serviço de psiquiatria. Inclusive, que é uma coisa que pouca gente sabe, mas no nosso município, existe também uma rede de assistência pelo Sistema Único de Saúde. Existem muitos profissionais também que atendem pelo SUS, que nem sempre a pessoa tem uma certa condição de fazer o acompanhamento no setor privado, né? Às vezes a pessoa não tem um recurso. Aí a pessoa pensa, e agora, meu Deus? Eu gostaria de fazer o acompanhamento e não tenho recurso. Tem também pelo SUS, né? O SUS tem vários profissionais aqui na região da gente atendendo. Bons profissionais que podem acompanhar, que também podem ajudar. O importante é não ficar sem o tratamento. Essa é a opção que não pode. Então, tem profissionais que atendem na rede privada, vários hoje em dia, aqui na região. Tem profissionais atendendo pelo SUS. O importante é entrar, fazer a porta de entrada. E a porta de entrada para o seu caso, Ivanice, vai ser por uma avaliação com a psicóloga. Você contar essa história toda sua, conversar com ela, dizer o que você está sentindo, para a partir daí, ela junto com você, vocês dois juntos caminharem e decidirem como é que vai ser esse tratamento. Temos outras perguntas aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver o nome da ouvinte aqui. O nome dela é Mércia. Está dizendo o seguinte: o que eu posso fazer para ajudar uma pessoa com depressão? Ela não aceita ajuda, vive isolada, sai apenas para receber o Bolsa Família, não quer saber da família. Aí veja que é um caso já mais complicado, né? Que é uma pessoa que está deprimida, mas não aceita ajuda. E nesses casos, como é que age? Tem que dividir aí também didaticamente em duas situações. Uma delas é quando a pessoa está tão grave, mas tão grave, mas tão grave, que ela não consegue acessar essa ajuda. Então, aí
a família vai ter que fazer um sacrifício, um esforço muito grande de cuidar dessa pessoa e levar essa pessoa, às vezes, até sem a pessoa ter muita vontade mesmo. Que aí é o fiel da balança entre a vida e a morte, né? E aí, alguns casos que a pessoa se encontra até com o juízo crítico, ou seja, a capacidade de discernimento muito alterada, ela não vai ter condições de decidir por ela mesma. Então, nesse momento é que os mais próximos mesmo, eles vão ter que decidir por ela. E há uma outra situação onde a pessoa não. A pessoa não é nem muita questão da depressão, mas o perfil de funcionamento da pessoa, a personalidade da pessoa. Ela é muito avessa ao se cuidar, ao se tratar. Então ela simplesmente se nega ao tratamento. Diz, eu não quero, ninguém me convence, não vou. Aí é o direito que a pessoa tem. Ninguém vai poder obrigar você a ir para um cardiologista, ninguém vai obrigar você a ir para um nutricionista, ninguém vai obrigar você a ir para um psiquiatra nem um psicólogo, se você não quer. Então aí, alguns casos, devido ao perfil, o jeito de ser da pessoa, ela se nega ao tratamento e infelizmente quem está próximo não vai ter muito o que fazer, né? Mas aí uma boa parte dos casos há sim o que se fazer, né? Vai se conversando, vai se tentando convencer, com muita paciência. Às vezes há um desgaste também muito grande do familiar, porque o familiar muitas vezes solicita, conversa, pede que a pessoa se cuide, mas a pessoa fica ali, né, rejeitando mesmo essa ajuda. Então isso vai criando um desgaste tão imenso no companheiro, na companheira, no filho, que às vezes o acompanhante também adoece. Isso não é uma coisa rara de acontecer. De tanto ficar ali junto, pedindo, a pessoa termina adoecendo. E aí também a gente orienta que quem convive com alguém numa situação como essa, que procure tratamento. Tá certo? Não deixa a coisa também caminhar muito e piorar muito. Então, na verdade, outros países, e até um país muito próximo a gente, que é a Argentina, existe uma cultura muito forte das pessoas se cuidarem do ponto de vista mental. Então, você tem uma pressão alta, você vai para o cardiologista. Você tem uma glicemia alterada, você vai para o endócrino. Por que você não cuida da saúde mental? Então, a gente tem que criar esse ambiente cultural de que as pessoas possam procurar o profissional sem ter aquele estigma e o preconceito, né? Ah, não vou não, porque senão vão dizer que eu sou doido. Se eu procurar o psicólogo, o psiquiatra, vão dizer que eu tenho né? Sou maluco, então eu não vou. Aí tem vergonha. E a gente conhece casos das pessoas que não procuram o profissional na sua cidade porque tem vergonha. Aí viaja para longe porque acha que vão dizer alguma coisa. Então, e nisso o custo que se paga com isso, a conta é muito alta, né? Às vezes se paga com a própria vida. Então, a gente tem que criar uma sociedade onde as pessoas se sintam livres e se sintam acolhidas no seu sofrimento, que possa procurar ajuda, possa se cuidar, seja onde for, seja em qual cidade, seja em SUS, rede privada, não interessa, o importante é fazer o tratamento. Quais são as atividades que podem ajudar a afastar ideias de suicídio? Existem algumas atividades? Atividade física hoje em dia se estuda muito, existem muitos artigos atualmente. A atividade física, ou seja, ir para uma academia, cuidar da sua saúde física, né? Fazer musculação, fazer atividade aeróbica, tudo isso ajuda em muito, né? Ter uma atividade esportiva de lazer, seja vôlei, futebol, né? Então, isso tudo, a tua atividade... Ir para um cinema. Ir para o cinema, ir para um teatro, escutar música, ver séries que tragam alguma coisa que seja confortadora, né? Ter um lazer de uma forma geral, se encontrar com os amigos, final de semana, né? Tudo isso, qualquer atividade que envolva você e que você tenha prazer em executá-la, está valendo. Procurar a sua religião, a sua igreja, que é muito importante. Está sendo muito estudado isso nos Estados Unidos atualmente. Não é essa religião, A, B, C ou D. Sim. Não. É aquela com a qual você se identifica. Uma vez você se identificando com alguma, né? Que faça sentido para você, né? Não é você indo porque alguém acha que é legal, não.
você se identificando com alguma, Sim. E aí você participando daquilo ali, né, se socializando aquilo ali, tem tem um valor de suporte para os sofrimentos, para os Sim. problemas muito grande. A Isso busca por Deus pela espiritualidade, né, doutor? Isso. Que é muito importante. E em casos de surto, por exemplo, quando a pessoa diz eu vou me matar agora, eu já relatei aqui inclusive casos aqui na rádio de pessoas que subiram em casa, que ia pular da casa e tal. A família fica em pânico, né? Os amigos, nesse caso, como agir? Então, isso aí que chama de crise suicida, né? Quando você tem uma crise muito forte, aí você empreende o esforço em resolver a crise. Ponto. Resolveu a crise, tirou a pessoa daquela situação de risco maior, aí você vai trabalhar os fatores que estão por trás daquela crise, né? Que pode ser amplo, pode ser o próprio adoecimento, né? Você pode estar aí num episódio depressivo muito forte, você pode ter algumas outras patologias como um transtorno afetivo bipolar, transtorno da personalidade borderline que está muito associado a essas crises, Bastante. questão do próprio alcoolismo, alguns transtornos que fazem psicose, como a esquizofrenia. Então, tem que fazer uma avaliação para ver o que está por trás disso. E fatores ambientais que promovem também uma piora desse próprio transtorno. Problemas no trabalho, problemas dentro de casa, problemas familiares, problemas conjugais, problemas familiares de uma forma geral. Tudo isso pode estar intensificando isso aí. Mas para resolver a crise, uma crise dessa intensidade, aí sempre vai ser necessário um acompanhamento médico. É comum em casos de pessoas que já tentaram suicídio, a reincidência. É importante essa pessoa estar sempre sendo monitorada. Então, essa eu vou responder porque está muito relacionada à nossa área. O maior fator de risco, o maior de todos os fatores de risco para o suicídio é uma tentativa prévia. Maior do que todos. Então, uma vez a pessoa tendo um histórico de tentativa de suicídio, aí é acompanhamento mesmo. Aí não há uma outra coisa a se fazer que não ter um acompanhamento, porque vai ser necessário que a pessoa tenha esse suporte. Vai ser importante para ela. Porque no final das contas, qual é o objetivo do tratamento para alguém que tem esse nível de sofrimento? O objetivo é fazer com que a gente vire esse jogo e a pessoa passe a ter uma vida que vale a pena ser vivida. Tá certo? Porque a vida tem que ter um sentido para a gente. Todos nós temos que ter um sentido para a vida. Que para um pode ser uma atividade religiosa, mas para outro pode ser o time de futebol dele, para outro pode ser a música que ele gosta de curtir, para outro pode ser... Enfim, cada pessoa tem os suas metas, seus objetivos, seus valores, isso aí tem que ser respeitado. Mas que o indivíduo viva conforme os seus valores e conforme as suas metas, conforme os seus objetivos. E que sua vida ela tenha um gosto, tenha um sentido. Que a pessoa olhe para a sua existência e diga, não, minha vida, os problemas todos que todo mundo enfrenta, mas ela tem uma substância, entendeu? Então, quando a gente vai perdendo isso, aí a gente entra no espaço, no vácuo, no espaço vazio, a pessoa começa a sofrer daquele vazio crônico, de uma falta de sentido crônico para a existência. Aí um dia passa a ser igual ao outro e a pessoa começa a não ver mais muito brilho, muita cor na vida. Então, o objetivo do tratamento é implementar isso na vida da pessoa. Doutor Hugo, suicídio pode ser hereditário? Então, existem alguns estudos que mostram que, por exemplo, doenças como depressão, tem famílias que têm várias pessoas com depressão, avô, tio, mãe, pai, irmão. Então tem uma questão genética muito forte. Então alguns casos, né, estão muito associados a questões hereditárias, não do suicídio em si, mas dos fatores de vulnerabilidades para patologias que estão associadas ao suicídio, como a depressão, por exemplo. E isso, quando acontece, ou quando você tem um histórico disso na família, aí realmente aí o sinal de alerta aumenta muito mais ainda.
porque a gente sabe que aquela pessoa tem uma vulnerabilidade maior a isso, entendeu? E uma questão que eu sempre falo, mas a gente tem que sempre ressaltar, que isso não tem a ver com questões de caráter, questões morais. Isso tem a ver com a condição médica, que tem que ser tratada, tá certo? É porque durante muito tempo se achava ou se colocava essas ideias, e aí as pessoas ficavam com mais vergonha ainda, com mais receio de procurar o tratamento, até que houve uma grande virada disso de uns anos para cá, e graças a Deus muitas pessoas estão tendo mais acesso ao tratamento, e isso é que é o importante. Tem uma pergunta aqui do Carlos, deixa eu ler aqui a pergunta dele. Está dizendo: boa tarde, me chamo Carlos. É verdade que com a chegada do celular, as doenças mentais aumentaram ou não? É mito ou verdade? Que uma caminhada ao ar livre, diária, evita depressão, suicídio, infarto? Parabéns pela entrevista, está sendo uma das melhores. Então, existem alguns estudos, mas os estudos são preliminares. Como é que funciona na ciência? Você faz alguns estudos, esses estudos precisam de confirmação. Precisa de confirmação através de outros estudos. Já se sabe que, obviamente, isso até é um público que não é especializado. Há de convir que se você passa 5, 6, 7, 8 horas do seu dia num aparelho de telefone, provavelmente você vai estar utilizando o seu tempo, primeiro, com coisas que não têm essa importância toda para a sua vida. A maioria das coisas são coisas assim que são fúteis mesmo, vamos colocar de forma mais objetiva. E se você for jovem, por exemplo, você vai estar deixando de estudar, você vai estar com o padrão do sono muito alterado, que a luminosidade da tela interfere no padrão de sono. E repare, alguns estudos mostram que o sono alterado na infância e adolescência é o maior fator preditor para você ter doença mental no futuro, na idade adulta. Então, uma criança ou um adolescente que não dorme bem, ele tem um fator de risco muito maior para no futuro ter um problema mais grave. Então, e o celular e os smartphones, de uma forma geral, tablets, eles alteram o padrão de sono. Então, alguns estudos colocam isso, que já tem alguma interferência, né, no nível de saúde mental. Outros estudos de base populacional e follow-up de segmento maior estão sendo realizados. A gente vai ter esses resultados em breve. Há indicativos de que isso realmente aconteça. Bom, eu quero agradecer aqui mais uma vez a participação de Dr. Hugo Martins, trazendo essas informações importantíssimas, muitos ouvintes aqui elogiando essa nossa entrevista, esse conteúdo que foi tratado por nós aqui, né? Então, um abraço para vocês, eu quero mais uma vez agradecer. Queria agradecer imensamente a você, Alan, que sempre recebe a gente com tanto carinho. Agradecer também aos ouvintes que acompanharam a gente. A importância que vocês aí estão participando ativamente, aí fazendo pergunta, questionando. Isso é fantástico, e dizer sempre há esperança de dias melhores na nossa vida. Por mais que hoje uma névoa espessa esteja à nossa frente, a gente esteja desanimado, mas saber que sempre vai haver um dia após o outro, e esse dia pode ser muito melhor. Então nunca deixa de acreditar em você. Você é capaz sim, e com ajuda, com certeza você vai vencer.